Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí de História, nosso CHC, o nosso curso de História completo. Vocês podem observar aí que eu não vou conseguir marcar aqui o texto porque o leitor de PDF eu consegui instalar outro leitor de PDF, assim do nada. Apertei um troço lá que o negócio atualizou e ficou desse troço aí. Eu quero um leitor de PDF antigo, eu estava usando para poder sublinhar para vocês e tudo mais. Mas tudo bem, isso não vai atrapalhar a nossa aula até eu arrumar esse leitor de PDF, ok? Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? O nosso curso de História é completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Istuçá, e o celular para mensagem 3291650267. Professor, você vai falar sobre o quê? Entre guerras. Exatamente isso. A palavra entre guerras é entre guerra, entre duas guerras. Que guerras são essas? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Falaremos sobre os efeitos da guerra e o fascismo. Antes de falarmos dos efeitos da guerra, eu quero pôr para vocês aqui duas coisas muito importantes. Para entendermos a origem desses dois regimes, os ditos regimes totalitários, e um parênteses aqui já para vocês saberem, quando se fala de regime totalitário na sua prova, quando você vê regime totalitário no seu livro que você estuda, na sua apostila e tudo mais, é um regime que se caracteriza o quê? Esses dois regimes que aconteceram no fim da Primeira Guerra Mundial, que ganharam força, e até o fim da Segunda Guerra Mundial. Professor, eu tenho regimes ditos ditatoriais, como foram de Adolf Hitler e Benedito Mussolini, em outros países hoje, sim, mas não são classificados pela historiografia como regimes totalitários, mas sim como autoritários, beleza? Continuando parênteses aqui. Essa aula que nós vamos observar aqui desse nascimento, dessa gestação desses dois regimes, tanto na Itália como na Alemanha, nós vamos observar nessas aulas, é que é muito importante você saber, né, bem, a fim da Primeira Guerra Mundial, né, por causa do Tratado de Versalhes, e também a aula que falamos sobre crise de 29, e também falamos sobre essa crise de 29, quando estávamos falando de história do Brasil, é exatamente isso, a crise de 29, quando a gente fala sobre o quê? Sobre o crack, a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, é um momento de desespero do mundo capitalista. Essa crise de 29, ela vai levar uma quebradeira geral do mundo capitalista. Vários países vão entrar em crise, e não menos a Itália e a Alemanha também entram em crise. Beleza, pessoal? Quando a gente fala de crise de 29, pessoal, nós temos que observar uma coisa muito interessante. A crise de 29, ela afeta principalmente quem? Tem um pernilongo voando aqui, eu vou pegar ele. Ó, não peguei. Mas a crise de 29 afeta quem? Voltando aí do pernilongo, da raquete matadora de pernilongo. O que nós sabemos então da crise de 29? Ela afeta quem? O mundo capitalista. Afeta o mundo socialista? Não. A União Soviética, com o seu socialismo, com o rapaz lá, como que ele chama, gente? O Stalin, ele consegue desenvolver muito a União Soviética. Como nós observamos no vídeo aula sobre Revolução Russa. Tranquilo, pessoal? A crise de 29 não afeta o mundo socialista. Não afeta a União Soviética. Neste caso, você observa então o que dentro dos países que são afetados por serem capitalistas? Ou seja, um grande crescimento, um grande avanço dos chamados partidos comunistas. Nesse caso, esses partidos comunistas conseguem ganhar cadeiras dentro de congresso, conseguem ganhar prestígios e, nesse caso, vai atemorizar, vai levar ao terror quem? A classe média, a classe superior, os industriais, os banqueiros, os grandes burgueses. E, nesse caso, o que esse pessoal vai querer? Já que a democracia liberal, né, a ideia liberal
esses regimes totalitários, pessoal, vão de encontro muito com os ideais do iluminismo, o liberalismo econômico dos fisiocratas de não intervenção na economia, deixar fazer e deixar passar, a parte do liberalismo político, né, da autonomia entre os poderes. Agora você vê um nacionalismo na figura do líder, na parte da ideia jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei, os direitos. Aqui o cidadão, nesse caso do nacionalismo, ele não tem direito e sim deveres. Ou seja, os interesses do indivíduo que eram muito procurados e explorados no iluminismo, o individualismo, agora são martelados dentro dos regimes totalitários. Ou seja, a questão individual não é mais importante. O individual agora tem que ser o quê? Por bem do Estado. O Estado tem que prevalecer sobre o indivíduo. E nesse caso você observa o quê? Que a crise de 29 levanta esses partidos comunistas querendo fazer, nesse caso, revoluções dentro de países da Europa, esse avanço comunista, né, esse avanço socialista, e nesse caso, esses burgueses, esses donos proprietários de terra, esses industriais, esse pessoal da classe superior, eles vão ficar atemorizados. E nesse caso, a democracia liberal, a ideia liberal já perde valor. Porque o capitalismo está em crise. E ainda mais, a Itália vai passar, pessoal, por um momento muito delicado no seu contexto, porque ela vai entrar numa grande crise, num caos muito grande que vai levar a anarquias, invasões de propriedades, entre outras coisas mais. E nesse caso, essas pessoas esses burgueses, esses industriais, para não perderem os seus bens, eles apoiam em regimes fortes. Ou seja, regimes que vão trazer no governo um grande fortalecimento, ou seja, ordem e deixar, nesse caso, os seus interesses prevalecer. Ou seja, lembrando aqui já, esses regimes totalitários, tanto o fascismo quanto o nazismo, são regimes capitalistas e são regimes de extrema direita. Ou seja, são regimes que combatem o comunismo, são regimes anticomunistas. Tranquilo, pessoal? Hitler mesmo, no seu livro, o Mein Kampf, né, a minha vida, a minha luta, ele fala sobre o quê? Fala muito sobre essa luta contra o bolchevismo. Tranquilo, pessoal? Então nós temos que saber isso aqui primeiramente, muito importante. Principalmente fim dessas aulas de Primeira Guerra Mundial, para entendermos esse contexto, e também sobre a crise de 29. Porque esses dois contextos, o Tratado de Versalhes, com o revanchismo amargurado pela Alemanha, né? Como nós já falamos no outro vídeo, os 14 pontos do presidente americano, nesse caso, eles não vão prevalecer, ou seja, uma paz ser vencedores para futuramente não ter um revanchismo, isso não vai acontecer. Ou seja, os principais países, Inglaterra e França, querem punir a Alemanha. Tranquilo, pessoal? E isso vai desenvolver um revanchismo. Nesse caso, essas ideias, essa crise interna do capitalismo e esse avanço comunista e claro, principalmente o caos interno, você vai observar o quê? O fortalecimento desses regimes totalitários. Tranquilo, pessoal? Muito importante. E até mesmo, pessoal, por que a Liga da Nação não fez nada para conter esse pessoal? Porque eles eram o quê? Barreiras para o avanço do socialismo, principalmente a Alemanha de Hitler. Tranquilo, pessoal? Só que isso o pessoal vai ver que vai sair fora do comum, ok? Então vamos entrar aqui primeiramente na nossa aula, definitivamente. Efeitos da guerra, Santa Cruzada e destruir o militarismo. O que quer dizer com isso, Santa Cruzada? Os países aliados, pessoal, viam na Primeira Guerra Mundial como se fosse uma Santa Cruzada, uma cruzada moderna. Ou seja, eram aqueles países que estavam lutando contra a Alemanha, lutando contra o terror para libertar a humanidade. Tranquilo, pessoal? E principalmente destruir o militarismo. Mas esse militarismo vai ser destruído aonde? Nas principais potências, nesse caso, que foram derrotadas. Tranquilo?
Isso vai levar contra a Alemanha um sentimento de revanchismo, né? O Tratado de Versalhes vai impor muitas cláusulas duras contra a Alemanha. O militarismo destruído, como já falei para vocês, isso vai acontecer. O hall de repúblicas, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem repúblicas sendo criadas na Alemanha própria, né? A República de Weimar, na Áustria, na Polônia, na própria Rússia, que vai degustar um pouco desse liberalismo, tranquilo, pessoal? Mas depois vai se radicalizar. E entre outros, ok? Pior, ódio, revanchismo. Como eu já falei para vocês, o fim da Primeira Guerra Mundial, ele teve esses favores, né? O crescimento, a formação de novos países, só que o ódio que foi criado dentro da Alemanha e também dentro da Itália, que nós vamos observar mais na frente, é que vai levar esse revanchismo, a ideia de ir às forras contra esses países que tanto humilharam a Alemanha. Tranquilo, pai? Pessoal, beleza? Então vamos falar sobre o fatismo. Tranquilo? Nasce na Itália, como você já sabe, lutou ao lado. Tem uma pergunta. Pessoal, como eu já falei para vocês, a Itália muda de lado. Passa por parte dos aliados. E nesse caso, pessoal, você pergunta, por que nesse caso a Itália vai desenvolver esse fascismo? Nós temos que observar uma coisa aqui muito interessante. Decepções. Muito interessante. A Itália, pessoal, vinha de várias decepções durante a sua unificação e pós sua unificação. E nesse caso, a população e várias pessoas mais radicais penalizavam as pessoas que estavam dirigindo o governo. Essas pessoas seriam as pessoas incompetentes para essas decepções da Itália. Em 1881, a tentativa de unificação, né, de anexação da Tunísia para a Itália, você vai ver que eles perdem para a França. Em 1890, a mesma coisa com a Abissínia. Tranquilo, pessoal? E entre outros. Sentimento humilhante. Ou seja, sentimentos humilhantes, vamos sublinhar isso tudo aqui. Sentimentos humilhantes, culpas dos governantes, já fala de revolução. Então, pessoal, esses ódios, essas decepções que vão vir antes da Primeira Guerra e durante e depois da Primeira Guerra, porque os despojos da Primeira Guerra Mundial, quando foram ali repartidos entre as nações aliadas, a Itália recebeu poucas terras, ou então quase nada, se deparando com as outras potências, como a Inglaterra, a França, mas esse sentimento de humilhação vai corroer e muito o ego, no caso dos pessoas assim mais radicais dentro da Itália, desse nacionalismo. A culpa está em quem? Está nos próprios governantes que estão à frente do governo. Essas pessoas são as responsáveis pelas essas decepções, por esse caos, por essa crise dentro da Itália. Claro que a crise de 29 também vai influenciar muito, mas esse sentimento de humilhação por parte desses governantes que são incompetentes e não conseguem fazer aquilo que eles bem querem. Tranquilo? E já se fala no caso de uma revolução, uma purificação do governo italiano. Tranquilo, pessoal? Influência hegelina. Ou seja, a filosofia de Hegel, pessoal, vai influenciar muito aqui dentro do fatismo. Não é nada por acaso que nós teremos dois principais filósofos, né, como nós podemos dizer, aclamados como os idealistas fatistas, tranquilo? Como o Giovanni Giselli e o Giuseppe Pezzoli. Mas essa influência de Hegel dentro dessas ideias do fatismo vão ser muito importante. Por quê? Ele pregava o quê? O Estado é a manifestação de Deus. E esquecer dos interesses individuais. A grandeza da pátria. Ou seja, o que quer dizer com isso? O Estado está acima do individualismo. Aquelas ideias que foram tão pregadas e tão discutidas e tão lutadas durante o Iluminismo serão caídas por terra, principalmente o individualismo. Ou seja, a razão do Estado está por cima de qualquer interesse individual. Beleza?
filósofos do fascismo, como já falei para vocês, o Giuseppe e o Giovanni. Nada pelo indivíduo e tudo pela pátria. Era o lema deste pessoal. Ou seja, nada pelo indivíduo. O indivíduo, nesse caso, pessoal, nós vamos observar que o indivíduo, durante o estado que nós vamos observar aí, estado de corporativo, ele vai observar que o indivíduo ele não é visto como cidadão, mas visto como uma qualidade produtiva. Ou seja, o indivíduo ele é visto como produção econômica. Ou seja, ele é um indivíduo em que as suas relações são inferiores às obtenções e pretensões da pátria, da nação. Ok, pessoal? O fascismo conseguiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Óbvio que o fascismo vai ganhar, vai crescer e muito também por causa da crise, né? Por causa da crise de 29, onde nós observamos a crise do capitalismo, a ameaça desses partidos comunistas crescendo muito. Mas o fim da Primeira Guerra Mundial também vai influenciar em muito esse avanço, esse crescimento, esse fortalecimento de um governo mais forte, ou seja, do fascismo. Tranquilo? Humilhante, sem lutas reais, preço da guerra, negócios paralisados, depósitos de guerras. O que eu quero dizer com isso? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, vista pelos alemães, foi vista como uma coisa humilhante. Os italianos, pessoal, ao invés de estar lutando com conjuntos aliados com os ingleses, os franceses e os americanos, contra quem? Contra a grande e terrível Alemanha. Os italianos estavam lutando contra os austríacos. Eles mandam, se eu não me engano, 150 milhões de pessoas e morrem mais de 700 mil. Ou seja, é um grande desperdício por parte populacional. Preço da guerra. A guerra para a Itália, pessoal, sai muito cara. A Itália, nesse momento, é um país pobre. E, nesse caso, a guerra, os custos dessa Primeira Guerra Mundial saem caros para os cofres públicos. Ou seja, a inflação começa a aumentar, começa a corroer o bolso do trabalhador. Ou seja, você observa o quê? O aumento de custo de vida, o aumento dos preços e tudo mais. Essa crise, nesse caso, por parte da economia, você observa o quê? Que a economia fica paralisada. Ok, pessoal? E os despojos da guerra? Aquilo que seria distribuído durante a Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, para os vencedores, a Itália, pessoal, não recebe aquilo, né, que a Inglaterra, a França, aquela importância toda que esses países receberam. A Inglaterra recebe poucas despojos, não aquilo que eles pensavam. Tranquilo? Problema do avanço comunista, classe alta e média temor, eleições industriais, ligas dividir, governo forte, bens. Isso aí que eu falei para vocês. A crise de 29 vai também influenciar muito no apoio dessas pessoas a esses regimes totalitários, a regimes de governos fortes. A crise de 29, como eu já falei para vocês em nosso vídeo sobre crise de 29, você observa o quê? Você observa que é uma crise do capitalismo, do mundo capitalista. Ou seja, o capitalismo está quebrado. Os países que são regentes por esse meio econômico, o capitalismo, estão falidos. Bancos estão fechando, as indústrias, desemprego em alta, e entre outras coisas mais. E o que você observa? O socialismo, o mundo socialista, a União Soviética cresce e cresce e expande. Ou seja, a crise de 29 afeta um bloco só, o bloco capitalista. E nesse momento, os partidos comunistas, né, o e-mail, né, a mensagem passada por Moscou era o quê? Aproveitar desse momento para se expandir dentro dos países. E nesse caso, esses partidos comunistas conseguem crescer dentro desses países. A classe alta e média tem esse temor desse avanço muito grande do socialismo. As eleições, você observa que as câmaras ficam recheadas de socialistas. Você observa também, no caso também dos industriais, você observa socialistas pegando empresas, indústrias, e dentro do meio rural, as ligas vermelhas, no intuito de quê? De dividir
terras, ou seja, uma típica desapropriação. Beleza? Governo forte, bens. Então, nesse caso, essa classe média, essa classe alta, esses grandes banqueiros, esses grandes burgueses, esses grandes industriais que estavam em jogo os seus bens, o seu dinheiro que estava ainda, eles veem o que nesse momento? Que temos que ter um governo forte para nos proteger desse comunismo, desse socialismo. Ou seja, as pessoas nesse momento ficam muito desacreditadas com a democracia liberal. Beleza, pessoal? Tranquilo? O colapso do parlamentarismo, economia parada, a anarquia, partido, socialismo, vamos lá, beleza? Blá, blá, blá. Outra coisa também, como nós observamos anteriormente, a humilhação, né? Onde eles observam que os dirigentes do governo são incompetentes, não conseguem levar o país para frente. O sistema parlamentarismo, pessoal, é visto como uma coisa importada de fora, ou seja, uma coisa do exterior, e isso não condiz com a Itália nesse momento. Ou seja, aquele sistema político não está funcionando. Você observa que o sistema parlamentarista não consegue fazer nada com a economia fica paralisada. Você observa a Itália, vários focos de anarquia, de movimentos ocorrendo dentro da Itália, greves e entre outras coisas mais. Os partidos, aqui você tem 4 principais partidos, pessoal, mas 2 partidos se destacam, o Partido Socialista e o Partido Popular. Que os dois também não tinham, assim, como a gente podemos dizer, uma ampla vantagem, mas só que os dois ficavam se rivalizando. Ministros instáveis, ou seja, um ministro, nesse caso, o partido não apoiava o ministro do outro, então ficava aquele jogo de impasse. Era muito difícil os ministros, nesse momento, sustentar-se no poder ou fazer alguma coisa pela Itália. Ou seja, o sistema capitalista, esse colapso do parlamentarismo, nesse momento da Itália, chegou ao seu ápice de tudo. Tranquilo, pessoal? Então surge nesse momento um cara que vai tentar salvar esse pessoal. E o nome dele é chamado Benedetto Mussolini. Tranquilo, pessoal? Ele nasce em 1883, filho de professora, ele é também professor, e escreve. Ele começa a escrever para os jornais. Nesse caso, ele observa que as suas frases, as suas mensagens são muito radicais. E nesse momento, ele é convidado a sair da Itália. Ele sai da Itália, mas depois volta e dedica-se muito para a parte do jornalista e abre um jornal chamado Avante. E nesse caso, não radical vira a folha. Pessoal, se vermos a ideia de Mussolini, pessoal, você observa que ele não era uma pessoa muito radical. Mas só que com o passar do tempo, você vê como que ele vira a casaca, ou seja, muda de lado. Aquilo que ele condenava o imperialismo, e poucos tempos depois, ele mesmo iria fazer. Frases de Mussolini. Ele condenava até mesmo o clero, né, a igreja e tudo mais. Defamou a igreja, depreciou o rei e chamou a bandeira de sua nação um farrapo bom para plantar no monte de esterco. Ou seja, o cara era audacioso, o cara estava mudando de pensamento. E nesse caso, o que você observa? Imperialismo, frase que nós já observamos. Primeira Guerra Mundial, ele vai se alistar à Primeira Guerra Mundial, vai lutar, mas só que depois ele volta ferido. O cara volta ferido e começa a trabalhar mais focado nas ideias dessa revolução, dessa expansão do fascismo. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos as plataformas, né, dessas ideias do fascismo em 1919, como ideias como direitos universais de voto, e entre outras coisas. Não dá certo, ele faz uma nova plataforma em 1920, mas só que mais radical ainda, só que essas duas plataformas são sem resultados. Mas em 1922, ele começa a falar, quer respostas. Ou seja, em 22, Mussolini começa a pôr a boca no trombone. Ou seja, sem aval
da marcha sobre Roma, sem aval, marcha sobre Roma. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer uma atitude, ele quer novas eleições, quer que modifique o sistema da Itália, que a Itália volte a crescer. E nesse caso, sem a aval dos ministros e do parlamento, ele declara o quê? A marcha sobre Roma. Invade Roma com os seus milicianos fascistas, e o ministro naquele momento pede para sair, e Vítor Manuel III chama o Mussolini para começar a formar o seu próprio gabinete. Mussolini consegue chegar ao poder. Chama ele para chamar o seu gabinete. Mas por que Mussolini conseguiu chegar nesse momento? Pessoal, nós temos que entender uma coisa. O caos, antes, sem decisão do povo, sem dedicação do povo. O que eu quero dizer com isso? O povo, pessoal, via na democracia, via no parlamentarismo, via no sistema parlamentarismo, um sistema que estava precário, um sistema que estava ultrapassado. E nesse caso, em meio do caos, das crises, dos movimentos, do alto custo, ou seja, vê nesse caso como Mussolini um salvador, ou seja, o Dulce, o condutor. Beleza, pessoal? Eita nós, hein? Não só controle político, mas mudanças políticas e econômicas. Ele não queria só o controle político, pessoal. Ele queria o quê? O controle político e econômico, mas fazer mudanças dentro dessas áreas. Tranquilo? Em 1923, ele impõe uma lei eleitoral, maioria 2/3, reivindicações. O que eu quero dizer com isso? Ele impõe, em 1923, uma lei eleitoral, onde diz o seguinte: aquele partido que obter a maioria dos votos tem o direito de ter, já como obrigação, nesse caso, 2/3 dentro das cadeiras. Tranquilo? Óbvio que nas eleições de 24, quando tem as eleições de 1924, o partido fascista, pessoal, ganha muito votos. Ele ganha mais da maioria. Então, ele consegue ter grande participação dentro das cadeiras. Tranquilo, pessoal? E é o que Mussolini precisava. Tranquilo? Claro que você vai ter reivindicações. Um dos líderes do Partido Socialista, que eu não lembro o nome aqui agora, mas se eu lembrar até no final da aula eu falo para vocês, ele vai começar a reivindicar, falar que aquilo foi fraudulento, que aquilo não foi feito legal, ele vai ser preso, torturado e vai ser levado forçado para a cidade de Spejum. Beleza, pessoal? Meus filhos, vocês sabem qual é a cidade de Spejum. Em 1924, a maioria agora faz mudança. Ou seja, quando em 1924 se observa as cadeiras do Congresso, você observa o quê? Que ele tem a maioria dos deputados. Então, Mussolini vai fazer mudanças consequentemente. Beleza? O Estado corporativo, sistema italiano fascista, apoia em bases econômicas, O que eu quero dizer com isso? O sistema político fascista, pessoal, ele se apoiava muito sobre o chamado Estado corporativo. O que eu quero dizer com isso? É um sistema italiano fascista. Ou seja, é o que apoiava o sistema fascista naquele momento. Ou seja, ele se apoiava sobre bases econômicas. O indivíduo, pessoal, não é mais um cidadão. Um indivíduo agora se vê como uma qualidade produtiva. E nesse caso, ele é a produção, nesse caso, do Estado. Os interesses do indivíduo agora não são mais particulares. Ou seja, quem manda nesse momento agora é quem? O Estado. O interesse do Estado é superior ao interesse dos indivíduos. Ou seja, quando nós falamos da parte jurídica, todos iguais perante a lei, de direitos e tudo mais, quem não tem direito agora é só dever. Tranquilo? A ideia de você tentar processar o Estado, vendo que o Estado está irregular, isso no fascismo era quase que impossível. É surreal acontecer. Quando você tem um litígio, um conflito entre empregadores e empregados, nesse caso, quem queria resolver? O Estado. O objetivo do Estado está acima dos objetivos do cidadão, do indivíduo.
Tranquilo, pessoal? Aí, nesse caso, nós observamos o totalitarismo, como nós já falamos. Nada acima do Estado, só um partido, uma imprensa, uma ideologia, uma educação. Ou seja, o Estado é superior a tudo. Um só partido, que partido é esse? O fascismo. Uma só imprensa, que imprensa é essa? A imprensa fascista. Ou seja, a propaganda ideológica, nesse momento, né, sobre a propaganda do regime fascista. A educação é a educação voltada para os ideais do pensamento fascista. Ou seja, a única coisa que vê é o Estado acima de tudo. Tranquilo, pessoal? O nacionalismo. A nação está acima de todo mundo. Nós observamos. E nesse caso, você observa aqui a figura do líder. Né? O líder está acima. O líder é o guia, o dúcio, o condutor. Tranquilo, pessoal? O militarismo. O militarismo ele é muito difundido nesse momento. Não se expandir é morrer. Ou seja, nesse caso, pessoal, da ideia, né, nessa teoria do militarismo, nesse caso, dentro do fascismo, esses regimes totalitários, também na Alemanha, você observa o quê? Que caso aquele Estado não cresça, não se expanda, ele está fadado ao seu fracasso, ao seu declínio. Então, o Estado deveria se expandir. Por isso, a ideia das guerras. E nesse caso, a guerra enaltece o homem, vangloria o homem. Outra coisa que nós vamos observar também, pessoal, é o romantismo. O romantismo, nesse momento, observa o quê? A volta do passado, a volta às glórias do passado, aquela coisa do hoje, do presente está suprimida, a coisa está no caos, está no pior, a vaca foi pro brejo, então vamos voltar àquelas épocas de glórias. No caso da Itália, o Império Romano. Tranquilo, pessoal? Então, realizações. Óbvio que esse fascismo, quando cresce, ele expande e começa a melhorar a Itália. O analfabetismo cai, a economia volta a crescer, a indústria interna cresce por causa das medidas dos subsídios protecionistas e, nesse caso, a Itália cresce. E cresce, e cresce. Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre o quê? Entreguerras, aqui no nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, nessa playlist História Geral. Valeu, pessoal, um abraço.